Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360 e vou entrevistar Ricardo Capelli, presidente da ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ricardo Capelli tem 52 anos, é jornalista e político brasileiro filiado ao PSB. É o atual presidente da ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Capelli foi interventor federal do Distrito Federal em 2023, depois dos atos extremistas do 8 de janeiro. Também foi ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República em 2023. Presidente, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Bruno, a todos que nos acompanham. É um prazer conversar com vocês. Obrigada. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 29 de janeiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Presidente, eu começo a entrevista perguntando quais são as principais metas que a BDI tem para esse ano que está começando. Olha, nosso principal objetivo é dar consequência à missão para a qual a BDI, que acabou de fazer 20 anos, foi criada, que é apoiar o MIDIC, apoiar o governo federal, apoiar os ministérios no que diz respeito à elaboração, ao monitoramento, à construção das políticas industriais no Brasil. Pensando que política industrial, principalmente no século XXI, não é só para as grandes indústrias. A gente tem hoje pequenas iniciativas trabalhando a indústria da transformação e levando medidas disruptivas. O Brasil, depois de muito tempo, voltou a ter política industrial. O presidente Lula, o vice-presidente ministro Geraldo Alckmin lançaram a Nova Indústria Brasil, que são um conjunto de missões, são 6 missões que estruturam cadeias industriais que estão desenvolvendo o país, gerando empregos. A gente voltou, Bruna, depois de muito tempo, voltou a ver a indústria crescer no Brasil. Só para dar um exemplo, a gente até pouco tempo atrás, a gente via as plantas do setor automotivo sendo desmontadas, né? A Ford indo embora do Brasil, fechando plantas aqui. O que a gente está vendo agora é um movimento justamente inverso. O setor automotivo fechou 2024 com 15% de crescimento. Foi o maior crescimento percentual do setor automotivo no planeta. Nenhum país cresceu como o Brasil cresceu. O setor automotivo está anunciando 180 bilhões de reais em investimentos, novos investimentos, até 2028. É o maior ciclo de investimentos no setor automotivo da história do Brasil. E gerou no ano passado no Brasil mais de 60 mil empregos. Então veja, a indústria voltou. A gente agora está vendo não só as empresas que já estavam no Brasil investindo muito, principalmente no que diz respeito à transição energética, carros elétricos, carros híbridos, mas também novas indústrias vindo, principalmente chinesas. Então a gente vê a BYD com fábrica na Bahia, a GWM anunciou recentemente fábrica em São Paulo. Então o setor automotivo voltou. E por que voltou? Porque voltou a ter política industrial, voltou a ter incentivo. Então a gente tem, dentro do plano Mais Produção, que envolve BNDES, FINEP, Embrapi, BASA, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Banco do Brasil, cerca de 505 bilhões de reais em crédito. Você sabe que a indústria precisa de crédito. Sem crédito, a indústria é intensiva de capital, então a indústria voltou a ter crédito. E além do plano Mais Produção para a indústria automotiva também, a gente tem para a indústria automotiva alguns programas específicos, como por exemplo o MOVER, o Mobilidade Verde, que dá incentivos fiscais para que o setor automotivo faça a transição energética e aumente os itens de segurança dos veículos. Então, as indústrias que estão investindo para fazer a transição energética, isso em centros de pesquisa e de desenvolvimento, e também para aumentar a segurança veicular, estão recebendo apoio do governo. Então tem política estruturada, tem o MOVER, Mobilidade Verde,
tem o plano mais produção, tem a depreciação acelerada. Você sabe que no Brasil a gente tem uma idade média de máquinas de 14 anos nas fábricas. É muito tempo. Então essas máquinas, elas encarecem o preço dos produtos, reduzem a competitividade das empresas porque elas estão ultrapassadas. Então o governo enviou para o Congresso Nacional aprovou a depreciação acelerada. Agora as empresas podem renovar o parque de máquinas delas e abater todo esse investimento em apenas 2 anos dos impostos devidos. Então isso vai estar modernizando o parque fabril brasileiro, aumentando a competitividade, o que nos ajuda a abrir novos mercados. O senhor comentou que a BDI faz 20 anos esse ano, né? Vai ter algum projeto especial para esses 20 anos? Veja, nós comemoramos agora, recentemente, inclusive fizemos uma homenagem aos colaboradores que estão há 20 anos na casa, e a gente está organizando para esse ano, provavelmente em setembro, um grande festival que vai mobilizar a indústria, a inovação, a educação, as universidades, os institutos federais e o setor da economia criativa, da cultura, para que a gente possa celebrar não só a volta da política industrial, mas também colocar para a sociedade como um todo os números já alcançados, os resultados dessa política industrial. Então, a gente deu o nome de uma ave aqui do Cerrado, que ela canta quando o tempo vai mudar, e chama Curicaca. Então, a gente vai fazer o Festival Curicaca, um novo tempo, uma nova indústria, que vai celebrar os 20 anos da BDI, mas também vai celebrar a nova indústria Brasil, os resultados da volta da política industrial, e também discutir o futuro da indústria e da inovação. Veja, esse é um setor que está passando por uma transformação muito rápida. A gente viu essa semana uma empresa chinesa que lançou um novo programa, um aplicativo de inteligência artificial, que só ao ela fazer isso, ela retirou quase R$1 trilhão de suas concorrentes norte-americanas. Então, a velocidade das transformações é muito grande e a gente quer aproveitar os 20 anos da BDI e o Festival Curicaca para debater o futuro, para onde está indo a indústria, o nosso complexo industrial de saúde, para onde vai a aplicação na saúde, as novas tecnologias, para onde vai a saúde, o complexo industrial da defesa, a nossa base industrial da defesa, para onde está indo, quer dizer, o que o futuro aponta. Eu visitei recentemente na Bahia o CIMATEC, o Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia do Senai na Bahia. Eles têm lá um laboratório de computação quântica. Quer dizer, então são as questões que são disruptivas e que vão mudar completamente a indústria como a gente conhece hoje. Então a gente quer fazer um evento de inovação, para celebrar a indústria, mas também para discutir o futuro da indústria no mundo e no Brasil. E quais foram, na opinião do senhor, as principais conquistas da BD em 2024? Veja, eu acho que a principal conquista em 2024 foi a gente reinserir a agência na construção da nova indústria Brasil. Porque o Brasil, ao ficar 7 anos sem política industrial, como é que você tinha uma agência de desenvolvimento da indústria sem política industrial? Então, o Brasil voltou a ter política industrial, a nova indústria Brasil, e a gente reposicionou a agência, todos os projetos vinculados à nova indústria Brasil. Então, nós passamos a apoiar e construir, com o apoio do MIDIC, um monitoramento da política industrial, para que a gente possa, num período breve, a gente vai estar começando a produzir os primeiros relatórios, validar a política industrial, porque não é só você ter o crédito disponível, mas para onde foi esse crédito? Quantos empregos ele gerou? Ele adensou cadeias produtivas, então a BDI passou e a gente estruturou a equipe que está nesse caminho.
A gente teve um resultado muito importante em 2024, porque eu recebia muitos setores da indústria, setores empresariais importantes, que eles falavam muito da questão dos gargalos regulatórios que impactam fortemente no custo Brasil. Então você tem uma estrutura regulatória no Brasil que envolve as agências regulatórias e órgãos como o IBAMA e outros, que ampliam muito o custo das empresas. Isso afeta a competitividade do Brasil no mundo. Então, a partir disso, nós assinamos 3 acordos de cooperação técnica, um com o IBAMA, outro com a Anvisa e outro com a ANM, Agência Nacional de Mineração. Pra você ter uma ideia, só na Anvisa nós temos nesse momento mais de 20 bilhões de reais de produtos da indústria farmacêutica nacional aguardando aprovação e avaliação da agência. Isso trava o desenvolvimento da indústria no Brasil. Então a gente assinou, nesse primeiro momento, a gente lançou um programa no ano passado chamado Destrava Brasil, e a gente está entrando nessas agências para fazer a reestruturação e a integração dos sistemas, aplicando inteligência artificial para que a gente possa acelerar a análise dos processos. E isso eu dou um exemplo que o Senai Cimatec na Bahia, por exemplo, já fez isso na Bahia com a Procuradoria-Geral do Estado. Eles aplicaram isso, eles chegaram ao ponto na Bahia de que a inteligência artificial ela não decide pelo procurador, mas ela, a partir das doutrinas existentes, a partir de jurisprudências existentes, ela já faz a análise do processo e ela encaminha para o procurador 3 ou 4 possibilidades de decisão com os pareceres prontos, para ele olhar a partir da compreensão dele e revisar. Quer dizer, então o trabalho chega, isso faz ganhar muito tempo. Isso a gente já está fazendo agora nesse momento na Agência Nacional de Mineração, que é muito importante. Por quê? Porque nesse momento que a gente fala tanto de transição energética ela depende muito de terras raras, de minerais críticos. E como é que a gente vai alavancar esse setor se a Agência Nacional de Mineração vive uma situação que não é culpa da direção que está lá hoje, que ela já encontrou assim, mas vive um estrangulamento total. Então a gente contratou, licitou e contratou uma empresa de inteligência artificial que está agora na Agência Nacional de Mineração, e a nossa expectativa é até outubro desse ano zerar os processos mais importantes, que são os relativos à pesquisa e lavra de minerais críticos, minerais estratégicos e terras raras. E a gente também, na ANM, firmou uma parceria com a Fundação Dom Cabral, que está entrando na ANM, para a gente fazer toda a reestruturação também, análise da estrutura da agência. Então, modelagem de processos, fluxo e também uma análise do arcabouço normativo. Então, é uma espécie de choque de gestão que a gente assinou com as agências para ajudá-las a ter mais agilidade, com isso acelerar a análise dos processos, reduzindo o tempo de análise e reduzindo o custo embutido, que é o custo regulatório que impacta na competitividade das empresas. Então eu acho que essas são as questões mais importantes, o monitoramento da NIB, que a gente retomou, o Destrava Brasil para auxiliar na redução dos gargalos regulatórios. Lançamos também uma plataforma muito importante, Recircula Brasil, que ela está fazendo um mapeamento. Você sabe que a indústria, as empresas do Brasil estão o mercado cada vez mais exigindo que elas sejam sustentáveis, que elas utilizem material reciclado no processo produtivo, em vez de matéria-prima virgem. E a gente lançou uma plataforma que chama Recircula Brasil, que através dela as empresas conseguem comprovar. Porque uma coisa, a dificuldade, a empresa fala, não, eu uso, mas como é que comprova? A nossa plataforma, a gente consegue que ela comprove. Por quê? Porque ela entra com a nota fiscal do material reciclado que ela comprou, e a plataforma vai na base da Receita Federal,
cruza essa nota fiscal e consegue comprovar a quantidade, o volume e a massa de material reciclado que as empresas estão utilizando. Isso foi muito importante, por quê? Porque com isso a gente protege a indústria brasileira de eventuais barreiras relacionadas ao meio ambiente que começam a surgir pelo mundo. Alguns países começam a dizer, se a empresa não comprovar que está usando material reciclado, não vai entrar aqui ou vai ter uma tarifa maior. Com a Recicula Brasil, a gente está dando esse instrumento para as empresas do setor de plástico nesse momento, com a parceria nossa com a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, mas que a gente nesse momento está trabalhando para estender para o setor têxtil e para o vidro, para o setor têxtil e para o alumínio. Para o vidro a gente está conversando também. Legal. E o senhor acha que na sua gestão o Brasil tem mais política industrial, então? Veja, sem dúvida alguma, né? Porque, veja, a gente tem, só para citar algumas, o Plano Mais Produção, mais de 500 bilhões de crédito. O Brasil Mais Produtivo, são mais de 2 bilhões de reais, uma parceria, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a BDI, Senai e Sebrae, que está atendendo nesse momento, tem como meta atender até o ano que vem, mas já está atendendo. A meta é atender 200 mil pequenas, médias e microempresas no que diz respeito à transformação digital e aumento da produtividade. Sendo que dessas 200 mil, Bruna, nós queremos atender 93 mil presencialmente, tendo planos customizados para cada uma delas. Então a gente tem o P+P, o Brasil Mais Produtivo, o Mobilidade Verde, que eu já citei, a depreciação acelerada, a gente tem a LCD, que foi lançada, a letra de crédito para o desenvolvimento. Sabe que no Brasil já tinha a letra de crédito, LCA, letra de crédito para o agronegócio. Tinha a LCI, letra de crédito imobiliário. E agora a gente tem a letra de crédito para o desenvolvimento, LCD, para a indústria, que é uma forma de captação e de crédito, de fomento para a indústria, com um custo muito mais baixo, porque a pessoa não paga imposto sobre aquilo. Então tem a LCD, tem a Lei do Combustível do Futuro, que também foi aprovada pelo Congresso Nacional, que aumenta a participação dos biocombustíveis nos combustíveis, é um incentivo ao biodiesel, ao etanol, dialoga com a necessidade de transição energética, com a situação climática extrema que a gente está vivendo. Então veja, o Brasil, depois de 7 anos, voltou a ter um conjunto de políticas industriais e isso está dando resultado. Eu citei a indústria automotiva, mas posso citar a indústria também de alimentos. A ABI, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, anunciou investimentos de 130 bilhões de reais até o ano que vem na indústria de alimentos. Sabe que o Brasil, que já foi chamado do maior, o Brasil era considerado o supermercado do mundo, perdão, o celeiro do mundo. Agora o Brasil é considerado, além do celeiro, o supermercado do mundo. Nós somos o maior produtor e exportador de alimentos processados do planeta. Então, a indústria de alimentos muito forte. O setor de celulose anunciou investimentos de mais de 100 bilhões. A indústria do aço, o setor siderúrgico, anunciou investimentos de mais de 120 bilhões de reais. Então, veja, a gente voltou a ter um cenário de ampliar os investimentos da indústria. Isso está gerando mais empregos, por isso também o desemprego está mais baixo. É o setor, junto com o setor de serviços, quem mais está gerando empregos, para que a gente tenha nesse momento o menor desemprego dos últimos 10 anos é a indústria. Então a indústria voltou com força, está crescendo e isso não é por acaso. É em função da política industrial, da nova indústria Brasil, que voltou com força no país. E o senhor ficou responsável por criar métricas para avaliar a política industrial montada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Elas já estão montadas, já apontaram alguma evolução? Veja, sem dúvida alguma, a gente vai divulgar agora nas próximas semanas o nosso primeiro relatório. Mas o que a gente pode ver, já pode antecipar, primeiro, a gente tem o volume de crédito disponibilizado para a indústria é muito superior ao que a gente viu nos últimos anos.
Segundo, a gente começa a ver também que esse crédito tendo uma distribuição um pouco melhor. Um pedaço desse crédito importante agora está indo para o Nordeste, quando era muito concentrado no Sul e no Sudeste. Isso diz respeito também à questão relativa à transição energética. O BNDES é o maior financiador de novas plantas para energias renováveis do planeta. E boa parte dessas plantas relativas a energias renováveis, solar, fotovoltaica, eólica e também hidrogênio, estão concentradas no Nordeste, que concentra os melhores ventos e a melhor incidência de raios solares. Então, a gente começa a ver uma distribuição um pouco melhor, ainda há concentração, claro, e também um volume de recursos como não se via há muito tempo. Uhum. E o que o senhor acha que é preciso melhorar na indústria do Brasil? Olha, a gente precisa aumentar a produtividade, sem dúvida alguma. Para aumentar a produtividade, a gente tem que ampliar a qualificação da mão de obra, mas também reduzir o custo das empresas. Reduzir o custo das empresas significa que elas tenham também parques, fabris, máquinas e equipamentos mais modernos. Isso a gente, com a depreciação acelerada, a gente já está vendo acontecer. A gente precisa que a gente consiga reduzir também o custo regulatório, por isso que a gente lançou o programa Destrava Brasil, porque não é razoável que às vezes a indústria, para lançar um novo produto, fique 2, 3 anos aguardando uma licença. Você sabe que, por exemplo, no setor farmacêutico hoje, se um remédio ficar 2 anos esperando para ser aprovado pela Anvisa, pode ser que quando ele seja aprovado, ele já esteja, já esteja atrasado, já tenha sido ultrapassado por algum medicamento, uma tecnologia mais nova. Então a gente não precisa ter cada vez mais agilidade para poder competir. E a gente precisa, para mim essa é a questão central da indústria no Brasil hoje, a gente precisa reduzir o custo do capital no Brasil. Não é possível você dar salto na indústria tendo a segunda maior taxa de juros do planeta. Nós estamos com a Selic nesse momento a 12,25 e pode ser que essa semana aumente ainda. Veja, não há nada do ponto de vista macroeconômico que justifique a gente ter a segunda maior taxa de juros do planeta. O Brasil tem mais de 360 bilhões de reservas. A inflação está um pouco acima do teto da meta, é verdade, mas está muito longe de estar descontrolada, de ter um galope inflacionário. Isso não existe no Brasil. As contas públicas estão em colapso, é mentira isso não é verdade. Quer dizer, o governo do presidente Lula herdou o governo com um déficit de 170 bilhões de reais. E o ministro Fernando Haddad vem trabalhando para conseguir a meta do déficit zero. Então, o Brasil está fazendo um esforço fiscal. Ainda tem muito trabalho? Claro que tem. Agora, no Brasil, está muito longe de ser um país que está com desequilíbrio macroestrutural. Isso não é verdade. A gente viveu recentemente um processo de especulação muito forte contra o real, que vem arrefecendo. Houve, nos últimos dias, 7 quedas consecutivas do dólar, o dólar fechando, inclusive, a menos de 5,90, quando ele chegou a bater 6,20. Então, veja, as coisas estão voltando para o normal. E acho que não há nada que justifique o dólar desse tamanho e nada que justifique a gente ter uma Selic de 2 dígitos, a segunda maior do planeta. Qual é a questão? É que na hora que você tem os juros nesse patamar, o dinheiro se desloca do investimento na produção e ele é alocado no setor financeiro. Quer dizer, para uma pessoa ganhar 13, 14, 15% ao ano, sem risco de flutuação de demanda,
sem ter que contratar ninguém, sem ter que contabilizar a depreciação do seu parque produtivo, ganhar 15% ao ano na praia, sem produzir nada, se torna muito mais vantajoso do que pegar esse dinheiro e investir na indústria. Então a Selic, quanto mais sobe a Selic, mais desestimula o investimento na indústria. Então eu diria que hoje esse é a principal questão estrutural da indústria brasileira. Precisa baixar os juros, porque com esse custo de capital é muito difícil dar o salto que o Brasil precisa dar e necessita dar. Uhum. E, bom, o senhor pode contar um pouco do aplicativo que os funcionários da BDI usam para substituir o WhatsApp no horário de trabalho? O que motivou essa decisão desse aplicativo? Veja, Bruna, isso foi muito interessante, porque até quando eu anunciei isso, o assunto correu e eu fui ver que muitas empresas, inclusive privadas, muita gente da indústria, não usa para mensagens internas o WhatsApp. Por um motivo simples, gente. Ali tem segredo industrial dentro da empresa, tem segredos estratégicos. Então, porque quando eu anunciei isso, algumas pessoas falaram, paranoia. Não é paranoia, veja. Isso é prudência e caldo de galinha, não faz mal a ninguém. Né? O aplicativo que a gente está usando é um aplicativo muito bom. Foi desenvolvido por uma empresa nacional, pela Digitro, que é uma empresa que ela está categorizada como empresa estratégica de defesa nacional. Esse mesmo aplicativo é usado pelas Forças Armadas, o Exército usa, as Forças Armadas usam. E a gente decidiu na agência, internamente, usar um aplicativo, que é um aplicativo fechado e que protege os dados que circulam na empresa. Veja, não tenho nada contra o WhatsApp, nada contra... Agora veja, o WhatsApp é uma empresa privada, de outro país. E tem alguma frase, aquela frase que eu gosto muito, que é o seguinte: não tem almoço grátis. O pessoal fala, não, o WhatsApp é gratuito. Será? Quer dizer, é gratuito, e como é que ele ganha dinheiro? Ele colhe os nossos dados. Eles têm informação, têm os dados ali. Né? Então, porque qual é o modelo de negócio do WhatsApp? Como é que ele ganha dinheiro? De graça? Tem um monte de gente trabalhando na meta e ninguém ganha nada? Quer dizer, então... não existe almoço grátis, nada contra o WhatsApp. Agora, no que diz respeito aos poderes, às altas autoridades dos poderes e a órgãos estratégicos do governo, eu creio que ter aplicativos mais seguros me parece ser um pouco mais prudente. E o senhor acha que essa questão desse aplicativo da BDI pode inspirar outras agências a fazer o mesmo, por causa dessas questões de segurança? Olha, eu faço votos de que inspire outros a fazer o mesmo. Veja, ministros, altas autoridades do Poder Executivo, mas também do Poder Judiciário, me parece que seria importante eles terem serviços de mensageria, de comunicação entre eles, mais seguros. Né? O mundo está vivendo agora um momento turbulento, né? E o poder das Big Techs é muito grande. Né? Então eu acho que você ter um pouco de prudência e preservar informações estratégicas me parece ser o melhor caminho. Uhum. Bom, o seu partido, o PSB, ele anunciou no ano passado que o senhor seria o candidato da legenda para o governo do Distrito Federal em 2026. Isso está mantido? O senhor pretende disputar a eleição para o governo do Distrito Federal no ano que vem? Olha, primeiro me honra muito ter a confiança do PSB, que é o partido do nosso saudoso Eduardo Campos, que eu tive o prazer de conhecer, que é o partido dessa liderança jovem extraordinária que é o João Campos, né, que faz uma revolução na Prefeitura do Recife, fazendo uma gestão tecnológica, inovadora, moderna. Então me honra muito. 2026 está muito longe ainda. Né? Quem sabe o que vai acontecer no Brasil e no mundo
até 2026, né? 1 ano e meio, 2 anos para a eleição é muito tempo, né? Mas a gente segue trabalhando também no sentido de fortalecer o campo democrático para as eleições do ano que vem, né? Eu sou um militante da causa popular democrática do Brasil há mais de 30 anos. Acho que esse campo se afastou um pouquinho da população, da base. Acho que a gente tem que voltar a conversar mais perto do povo, olho no olho. E eu tenho trabalhado nesse sentido, para ajudar a construir um campo aqui no Distrito Federal, um campo que se una em torno do desenvolvimento e da democracia. A gente não pode esquecer o que aconteceu aqui no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Então esse tem sido o meu trabalho. A gente precisa unir esse campo e construir diálogo com a população do Distrito Federal. Lá na frente, em 2026, a gente vê, constrói e decide o caminho melhor para fortalecer esse campo. Sobre essa questão de conversar mais com a população, o senhor anunciou há alguns dias que iria se mudar por cerca de 1 semana para o Sol Nascente, que o senhor já foi, né, semana passada, que é uma região administrativa aqui do Distrito Federal, para poder viver a cidade, se locomover em transportes públicos, saber como que os moradores da cidade vivem e quais as necessidades deles. De onde que surgiu essa ideia e por quê? Da minha cabeça. Veja, por que surgiu isso, Bruna? Veja, eu moro em Brasília há 21 anos, desde 2003, saí algumas vezes. Eu voltei para o Rio, passei 2, 3 anos no Rio, voltei para cá, morei 2 anos no Maranhão, voltei para cá, mas vim para cá há 21 anos, em 2003. Eu tenho 2 filhos. Minha filha mais velha, de 14 anos, é brasiliense, nascida e criada aqui. Meu filho de 10 passou a maior parte do tempo da vida dele já aqui em Brasília. E quando o PSB, meu partido, fez essa provocação para eu participar mais da vida política aqui do Distrito Federal, eu fiquei refletindo se eu conhecia de fato o Distrito Federal. Porque eu morei na Asa Sul, morei na Asa Norte, hoje moro no Sudoeste, e o mais longe que eu tinha assim, eu morei 4 anos e meio em Águas Claras. Mas eu fiquei refletindo, será que isso me deu o sentimento, a percepção do Distrito Federal real, né? Então por isso que eu decidi iniciar essa caminhada, que tem sido uma caminhada independente do futuro, do que vai acontecer no futuro, mas tem sido uma caminhada para mim muito gratificante do ponto de vista profissional como gestor público, porque você começa a ver a realidade do Brasil, e muito gratificante pessoalmente, porque eu estou fazendo novos amigos, estou conversando com muita gente, o povo brasileiro é muito generoso, muito acolhedor, eu estou ficando na casa das famílias, não estou ficando em hotel, é gente que está abrindo ali um quarto para me alojar durante 2 dias, 3 dias, 4 dias. Então esse contato tem sido pessoalmente também muito gratificante. Como gestor, muito importante, por quê? Porque o principal desafio do gestor é tomar decisão. Ele tem que tomar decisão todo dia. Ele tem que tomar decisão considerando aquilo que ele aprendeu ao longo da vida, a sua experiência, o seu acúmulo acadêmico, a sua experiência profissional, mas também ele tem que tomar decisão com os 2 pés na realidade. E muitas vezes, quando o gestor público fica dentro do gabinete só, no ar-condicionado, recebendo as pessoas, ele corre o risco de perder o pé da realidade do país aonde ele está fazendo política pública. Então, para mim, está sendo muito importante. E eu, nesses 7 dias que eu fiquei lá no Sol Nascente, também no Pôr do Sol, caminhei nos 2, que são 2 regiões pobres aqui no Distrito Federal, eu descobri 2 coisas, né? Mas 2 coisas centrais. Primeiro,
A gente precisa, existe uma divisão, Bruna, muito grande entre o plano piloto e o projeto original de Brasília e o Distrito Federal. As pessoas das outras regiões administrativas, inclusive, me disseram que não moram em Brasília, que moram na cidade, primeiro, moram na Ceilândia, moram no Sol Nascente, e quando eu aperto, mas aonde? Aí a pessoa fala, no Distrito Federal. E nós estamos aqui, apesar deles não quererem que a gente estivesse aqui, porque no projeto original nós não existíamos. Então existe uma separação entre as áreas mais privilegiadas aqui do Distrito Federal, entre a Brasília, existe um muro entre Brasília e Distrito Federal. E eu estou vendo isso na prática. As pessoas sentem isso, e eu estou vendo isso também no que diz respeito à atenção do poder público, aos equipamentos públicos. Por exemplo, no domingo agora eu fui no Parque do Setoró, lá na ponta ali final ali da Ceilândia. É o único parque que atende Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol. Você chega no parque, não tem um banheiro público dentro do parque, não tem um bebedouro, não tem um chuveiro, não tem uma quadra poliesportiva. Por que que aqui no Parque da Cidade tem isso tudo? Por que que no Parque do Sudoeste, você chega lá, tem bebedouro, tem banheiro, tem tudo, tem quadra? Por que que em todos os parques aqui, das áreas mais privilegiadas, tem tudo e no parque lá não tem nada? Então eu estou vendo, conversando muito, visitando e ouvindo o drama das pessoas, né? Aqui a gente vive hoje um caos na saúde. Não tem médico nas unidades de saúde. As pessoas me relatando que estão sendo atendidas por enfermeiros. Que o enfermeiro está dando diagnóstico e receitando, porque não tem médico. Então, conhecer essa realidade está sendo muito gratificante para mim. Foram só 7 dias, mas eu decidi que vou fazer isso ao longo do ano todo. Todo mês eu vou tirar pelo menos 7 dias e vou me mudar para uma região administrativa para conhecer a realidade da maioria das pessoas que não moram aqui. E o senhor já tem uma próxima região administrativa que o senhor vai? E como é que é essa seleção das casas para onde o senhor vai? Veja, essas primeiras casas que eu fiquei lá no Sol Nascente foram contatos, aquela coisa do amigo do conhecido, que tem aquela rede, né? O amigo do conhecido falou que tem uma casa e tal, e as pessoas me receberam. E é uma coisa muito forte, porque você ficar na casa de uma pessoa, você chega de noite, toma um banho, vai para a sala, fica na sala com ela, com a família. Você está usando o banheiro que está todo mundo usando, então é muito forte. Então para mim foi uma experiência extraordinária, porque eu criei vínculos com as pessoas que hoje eu digo que são meus amigos, como se eu tivesse conhecido eles, tivesse relação com eles de anos. Porque é uma relação curta, mas é muito intensa, né? Então, eu ganhei presente das crianças, e aí dei presente também, então criou uma amizade muito forte. No próximo mês, a gente está pensando, a ideia é ir para Santa Maria. E já tem, veja como as pessoas são generosas, né? Tem muita gente nas minhas redes fazendo contato, oferecendo as casas para a gente ficar. Então, veja, eu ainda não sei como é que vai ser em Santa Maria, que a gente deve ir para lá daqui a 2 ou 3 semanas. Mas eu tenho certeza que lugar para ficar não vai faltar. Nesse momento já está sobrando, porque já tem muita gente fazendo contato, fica aqui. E as pessoas, veja, e isso está acontecendo por quê? Porque as pessoas estão ansiosas para serem ouvidas. E elas querem que os problemas dessas regiões deixem de ser invisíveis. Porque eu também estou indo
estou registrando tudo e estou colocando nas minhas redes. Então isso gerou um movimento no sentido das pessoas quererem ser ouvidas, né? Então está sendo uma caminhada muito interessante e na minha cabeça, quer dizer, vai ficando uma certeza de que a gente tem que ter um Distrito Federal para todos, ou uma Brasília para todos. Não pode ser Brasília para alguns e Distrito Federal para outros. E nessa uma semana que o senhor ficou no Sol Nascente, tem alguma experiência que o senhor acredita que vai fazer com que o senhor lembre disso para sempre, assim, como gestor, que o senhor vai levar para sempre? Muitas. Muitos relatos, né? Eu, por exemplo, no sábado agora, um senhor com um chapéu de couro, ele é pastor, e ele conversando comigo que ele era garçom aqui no plano, e que chegou um dia, ele deu um estalo, ele falou, não vou mais trabalhar para ninguém. Ele aprendeu a fazer pamonha, conseguiu comprar uma máquina, está fazendo pamonha, e ele conversando comigo como é que ele conseguia crédito, alguma coisa, para ampliar, ter uma máquina um pouquinho melhor, para ele produzir mais, para ele poder contratar gente. Então veja, as coisas que me marcaram muito como gestor, primeiro, a força do povo, a força das pessoas, e muita gente querendo empreender, muita gente querendo montar seu próprio negócio. Então é isso muito forte. Não só pessoas, mas também instituições. Eu conheci instituições como o Instituto Acolher, que faz um trabalho extraordinário qualificando mulheres na indústria do vestuário. E eles produzem bolsas, bonecas, vestidos, gerando renda para dezenas de mulheres, centenas de mulheres que estavam sem perspectiva. Então, lá no Instituto Acolher, muito forte. Então, assim, duas marcas centrais. Primeiro, as pessoas, né? As pessoas que te recebem, eu fui na feira conversando com as pessoas, aí eu perguntava, e como é que está a barraquinha, está vendendo? Ela, hoje não, mas vai melhorar. As pessoas com muita fé, com muita determinação, muita resiliência. E o segundo, gente, os desafios que a gente ainda tem no que diz respeito às políticas públicas, né? Porque lá no Sol Nascente as pessoas estão pedindo o básico, estão pedindo o quê? Médico, né? Eles não estão pedindo um laboratório de inteligência artificial, não estão pedindo uma formação em computação quântica, eles estão pedindo um médico para atender, e não tem médico, né? Também não tem saneamento, num trecho 3, que é a área mais carente, não tem saneamento, não tem asfalto. E algumas pessoas chegaram a me dizer, olha, isso também é grave, mas asfalto, a gente pula o buraco. O dia que chove, a gente põe um saco plástico no pé. Agora, médico não tem saída, médico a gente morre. Então, marca também que ainda tem um contingente grande da população brasileira que vive em situações muito difíceis e sem ter acesso a serviços públicos básicos. E como que foi na época que o senhor foi interventor federal depois do 8 de janeiro? Quais foram os principais desafios? Veja, o 8 de janeiro, primeiro é importante fazer um registro, né? Todo mundo, o Brasil, graças a Deus, é um país livre e democrático, todo mundo pode votar em quem quiser. Mas não é porque seu candidato perdeu que você pode quebrar tudo, chutar pessoas, tentar matar pessoas, como aconteceu no dia 8 de janeiro, uma tentativa de golpe contra o país. Aquilo foi muito grave. E ali o principal desafio era baixar a temperatura, assumir o comando das forças de segurança com equilíbrio e firmeza. Equilíbrio para baixar a temperatura e separar as questões, e firmeza para punir e afastar quem fez besteira. Então, com firmeza você identifica quem fez besteira e afasta. E equilíbrio para você não confundir
as pessoas que erraram com as instituições. Então, equilíbrio e firmeza. Agir com firmeza, mas também com equilíbrio, para ir baixando a temperatura, para que o país pudesse voltar à normalidade. Esse era o principal desafio. Dou o exemplo da Polícia Militar. Eu, várias vezes durante a intervenção, eu disse, tenho plena confiança na Polícia Militar do Distrito Federal. É uma instituição bicentenária. Quem errou, quem estava no comando e errou, vai responder pelos seus erros. Mas você não pode, em função do erro de alguns, macular a imagem de uma instituição com tantos serviços prestados ao país. Então, firmeza e equilíbrio. Esse era o desafio o tempo inteiro, para baixar a temperatura, para que o país pudesse retomar seu curso normal. Uhum. E depois do 8 de janeiro, a gente teve um episódio na Praça dos Três Poderes, em novembro de 2024, em que um homem detonou artefatos explosivos caseiros feitos com fogos de artifício. De que forma que isso poderia ter sido evitado, na opinião do senhor? Veja, não é fácil você deter lobo solitário, né? O lobo solitário, talvez, no que diz respeito à política de segurança pública, seja o mais desafiador. Porque quando você tem uma organização se movimentando, é mais fácil você pegar rastros, pegadas, mas o lobo solitário é cada vez mais difícil. Agora, eu computo esse fato a essa rede que existe nas redes sociais, essa disseminação de fake news, de mentira, de ódio, que vai levando pessoas a cometerem essas barbaridades, né? Então, é muito grave isso, não é brincadeira. O que a gente tem que fazer é aprimorar cada vez mais o trabalho da polícia para tentar antecipar esses eventos e impedir que isso se repita. Bom, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da BDI, Ricardo Capelli, por ter aceitado o convite. Obrigado, Bruna, foi um prazer. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 29 de janeiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.